Glória a Deus. Amadas, ontem, né, nós falamos sobre Débora e hoje, como não poderia ser diferente, vamos falar sobre Jael. A história das duas, né, totalmente ligada uma na outra. Débora havia profetizado que uma mulher, né, daria a vitória total a Israel. Essa mulher é Jael. E aqui nós podemos ver algo muito interessante. O devocional que a gente acabou de ler, ele deixa claro que Jael era uma mulher que vivia, né, em tendas com seu marido e tal. E eu acho muito interessante porque era uma mulher simples. Amadas, não era uma mulher que vivia em um palácio. Não era uma mulher que era casada com um rei. Não, era uma mulher simples que morava em tendas. E aqui eu aprendo a minha primeira lição que você precisa aprender também. Deus não nos usa nem pela nossa capacidade, nem pelas nossas condições, nem por aquilo que nós temos a oferecer. Não, amados, porque se fosse assim, muitas de nós não estariam aptas para serem usadas pelo Senhor. Mas Ele nos usa de acordo com a nossa disponibilidade, como já foi falado no devocional anterior. O Senhor procura em nós mulheres que estejam dispostas a cumprirem o chamado, mulheres que estejam dispostas a irem à guerra. E hoje não é mais uma guerra que nem era antigamente, né? Jael precisou de um martelo, precisou de uma estaca. Hoje as nossas guerras são diferentes, na sua grande maioria, se não todas, nós vencemos de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Mulher, e hoje o Senhor, ele brada ao meu coração com relação a isso. Muitas mulheres estão querendo vencer guerras espirituais com armas carnais. Mulheres que querem vencer batalhas que deveriam ser vencidas em oração. Essas mulheres estão querendo vencer na força do seu braço. E o Senhor, ele me mandou aqui hoje para te dizer que é o momento de mudar as estratégias. Como assim, Luana? É simples. Jael precisava de uma estaca e de um martelo. O que é que eu preciso hoje para vencer? Muitas das vezes, as ferramentas que precisamos hoje para vencer é oração, jejum, leitura da palavra, silêncio. Como assim, Luana? Silêncio? Sim, silêncio. É quando eu silencio a minha carne e dou voz ao meu espírito. Amadas, eu preciso entender que, eu vou dar aqui um exemplo básico. Muitas mulheres que estão me ouvindo agora têm problemas familiares. Às vezes com o marido, às vezes com um filho rebelde. E aí ela tá sempre batendo o martelo na mesma tecla. Você não faz isso, você não faz aquilo, você é assim, você é assado. E eu tenho aprendido na minha caminhada com Cristo que existem coisas que as palavras não resolvem, mas a oração transforma. Amadas, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler ou de ouvir um livro chamado O Poder da Esposa que Ora. Se você não ouviu, não leu, eu te aconselho a ler. Ou a ouvir, se você não puder ler, né, em papel, tem o livro em PDF, às vezes tem também em audiobook. Leia, ouça. É um livro com muito ensinamento. E um ensinamento profundo desse livro é justamente eu pegar tudo aquilo que, sei lá, que me deixa frustrada e colocar onde? Diante do Senhor em oração. Amadas, nós precisamos entender que as nossas lutas não são carnais. Nós lutamos contra as hostes do mal. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as ordens espirituais da maldade, é contra coisas que nós não podemos ver. Você precisa entender que a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra o seu filho. Pelo contrário, eles precisam, né, se estão nessa situação, eles precisam ser ajudados. Hoje o Senhor ele está falando comigo e com você que nós precisamos mudar as nossas estratégias. O apóstolo Pedro,
ele escreveu na sua primeira carta, né, no capítulo 3, ele escreveu que a mulher, ela deve ganhar o marido em silêncio. E eu sei que muitas mulheres, quando leem esse versículo, né, esse texto bíblico, devem ficar talvez até mesmo chateadas, né? Tipo, poxa, ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe o que eu tô vivendo. Como é que alguém vai chegar para mim e vai mandar eu ficar simplesmente em silêncio? Mas deixa eu ler aqui para você o que o texto bíblico diz, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Mulheres, sede sujeitas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pelo procedimento da sua mulher. Olha que interessante. O que Pedro estava dizendo era que mulheres sejam sábias. Ao invés de usarem palavras, usem atitudes. Eu não sei aonde foi que eu ouvi, tá, amadas? Mas eu lembro de uma frase que me chamou muito a atenção, que dizia assim, que a principal mudança sempre começa em nós. O que significa? Que para algo ao meu redor mudar, primeiro eu preciso mudar. Ou seja, se eu quero uma transformação dentro da minha casa, a primeira pessoa que precisa passar por essa transformação sou eu. Porque quando eu sou transformada, automaticamente as outras pessoas que estão ao meu redor vão ser alcançadas através da minha vida. Então hoje eu quero deixar isso como reflexão. Como tem sido, amadas, o meu, o seu, o nosso comportamento? Como nós temos guerreado com palavras, discutindo, brigando, ofendendo? Ou será que nós temos ido ao Senhor em oração? Amadas, a Bíblia, ela é o principal manual de instrução para tudo que você quiser fazer. Qualquer decisão que você tiver que tomar, na Bíblia você vai encontrar alguma orientação. Agora, sabe qual é o meu e o seu problema? É que a gente tem tempo para tudo. Mas quando se trata das coisas de Deus, nós temos desculpas. Ah, isso não é para mim. Não, se você conhecesse a minha vida, você ia saber que isso aí não funciona. Tudo bem. Cada um sabe daquilo que vive e cada um sabe até que ponto deseja ou não lutar. Mas eu quero te dizer que se você é alguém que está ouvindo esse áudio e deseja mudança, pode ter certeza que na presença do Senhor você encontra. Porque na presença do Senhor há direcionamento, orientação, há discernimento, tudo isso vem através da minha e da sua intimidade com o Pai. Então, quanto mais perto dele, mais você vai se encher dele. E quanto mais você se encher da presença do Senhor, mais você vai poder transbordar isso para aqueles que estiverem ao seu redor. Deus abençoe. Um forte abraço.